Interessante, né? Vocês sabem que esse termo, espírito, muitas vezes ele é utilizado na filosofia para representar uma instância que está para além da personalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em Descartes, né, quando ele fala "eu penso, logo existo", ele está colocando que o pensar é anterior a qualquer coisa que você tenha concepção. Né? Então, por exemplo, se eu penso em algo, vou supor, eu sou uma pessoa alegre. Tudo bem, você precisa pensar que é uma pessoa alegre. Então, o pensamento é anterior à constatação que se é alegre. Primeiro é preciso pensar e depois confirmar a alegria. A filosofia moderna ela tem essa característica, né, que tudo parte do pensar. E, de certa forma, o pensar é tudo. Né? Tudo é o pensar. Isso para a filosofia moderna que vai influenciar profundamente os pensamentos e a psicologia. Não vamos nos esquecer que essa aqui é a ontologia, quer dizer, é o pensamento que acaba sustentando todas as outras áreas do conhecimento. Todas as outras áreas do conhecimento. Não é só as ciências humanas, até as ciências exatas. Né? Elas são sustentadas filosoficamente por essa concepção. O penso, logo existo. Eu existo porque penso. Vejam só, olha que coisa curiosa. Né? Eu existo, eu sei que eu existo. Veja só, eu sei que eu existo. É porque há um pensamento anterior à minha própria existência que precisa estar ali para eu confirmar que eu existo. Porque se eu não tivesse um pensamento, eu nem ia dar conta que eu existo. Então, quer dizer, o pensamento ele é o fundamento até da existência. Tudo bem? Tudo parte desse pensar. Isso aqui pode ser pensado como espírito. Tudo bem? Então, nesse sentido, o espírito, muitas vezes, ele acabou servindo para ser alguma coisa como o grande centralizador de todas as coisas que acontecem dentro do mundo psíquico. Tá? Quer dizer, tudo que acontece dentro do mundo psíquico se dá por causa desse pensamento que é anterior a tudo, que a gente pode chamar isso de espírito. Tá? Foi nomeado assim. Já desde o Descartes. Descartes tem um livro chamado Regras para a Orientação do Espírito. Tá? Também por causa da tradição monoteísta, por causa do cristianismo, e dentro do cristianismo nós temos um único Deus, essa ideia de que nossa alma ela tem que ser centralizada numa espécie de unidade, portanto é o espírito, isso foi uma certa exigência inconsciente cultural. Ou seja, os pensadores do século XVI até o século XIX, virada do século XIX para o século XX, eles inconscientemente, justamente porque estavam assim, imersos numa cultura monoteísta, eles precisavam pensar que a alma humana também tinha algo de unitário, que tudo estava centralizado nesse espírito. Tudo bem? Isso é mais antigo do que a modernidade, isso já vem desde a Idade Média, tudo bem? Mas vamos ficar aqui só porque aqui é o ponto central do pensamento psicológico. Né? Então, quer dizer, o espírito, gente, ele acabou servindo como um pensamento altamente centralizador. Quase como que digamos assim, uma simulação do monoteísmo. Quer dizer, tudo se centraliza no núcleo que é o espírito. Quando os neo-jungianos eles começam a pensar, aliás, isso já está desde o Jung. Jung é um crítico dessa concepção de alma herdada pelos modernos, tudo bem? E também pela igreja oficial, tá? Jung está muito mais interessado nos excluídos do pensamento cristão, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos eram cristãos, mas eles têm uma concepção de alma totalmente diferente. Os gnósticos foram perseguidos. Os alquimistas, né? Os cabalistas, tudo bem? São todos, assim, os excluídos. E é dessa galera que o Jung vai escutar e vai formular um pensamento sobre a alma. Tudo bem? Eu sempre intero para vocês que essa minha... isso é um pouco minha linha de pesquisa, né? Isso vocês não vão encontrar assim com tanta... Claro, vocês vão encontrar no Jung, mas não existe uma pesquisa ainda escancarada sobre esse aspecto, né? É claro, sobre a conexão dele com os gnósticos, tem isso, né? Mas perceber que a formulação da ideia de alma de Jung vem dos excluídos da história, né?
Isso é um pouquinho uma leitura latino-americana, é nossa. Eu faço essa leitura, mas enfim, é brazuca. E então, nesse sentido, o Jung ele já começa a fazer uma crítica a essa noção de espírito e ele vai, digamos assim, desconstruindo essa ideia muito unificada de um espírito que tem uma razão, que centraliza tudo, de que o eu observa todas as coisas, e que existe uma outra coisa que tem que ser observada na sua pluralidade, não na sua unidade, na sua pluralidade, que é a alma. A alma humana, esse termo que o Jung se utiliza, psique, se vocês preferirem, ela é múltipla. Tá? A alma do Jung, a alma tal como o Jung a concebe, é uma alma com múltiplas imagens, né? Personificações. Então tem uma frase muito interessante aqui para vocês. Vocês vão perceber que, olha, o Gigerich é um junguiano contemporâneo, vivo ainda. Maravilhoso. Ele tem um livro chamado A Lógica da Alma. A lógica da alma, acho que é a lógica da alma. Me fugiu agora o sentido. Lógica da psicologia, lógica da psique, alguma coisa assim. Nesse livro do Gigerich, ele diz que o único autor que tem um estudo verdadeiro sobre a alma é o Jung. Nenhum outro autor da história da psicologia tem esse estudo. Todos eles focam em alguma coisa. Então, por exemplo, a consciência, o espírito, o comportamento, né, a sexualidade. Agora, tudo isso junto, todas essas manifestações, isso quem estuda é o Jung. Por isso que Jung é o psicólogo por excelência. Quem faz essa pesquisa se chama Wolfgang Gigerich.